Pronto, corrija. É o Zoom. Agora quietinho, tá, meu amor? Tá bom? Pronto? Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15. Quarta pregação da série Família Criada por Deus. Quero encorajá-los, cadê meu avisozinho que estava aqui? Quero encorajá-los a sempre, pelo menos mais uma vez pelo menos uma vez na semana, ouvir novamente a pregação, para que a gente possa assimilar melhor, né, o que vai ser tratado. Como eu mandei lá, vou tentar toda semana na segunda, né, mandar já o meu esboço para vocês, que aí fica mais fácil, né, de relembrar e tal. Mas é importante também, se você quiser criar o hábito, anotar e ouvir novamente, né? Ouvir novamente para que você assimile melhor as questões. Até mesmo, né, o nosso propósito é ir conversando a respeito do que foi pregado, né? Dúvidas, questionamentos e tal. Então, ouvir mais de uma vez é bom, porque às vezes um ponto que talvez você teria dúvida, que na hora você acabou perdendo por uma distração ou outra, na hora que você ouve a segunda vez, né, você fala, isso aqui eu não tinha pegado. Então é bom para a gente ir conversando a esse respeito, para que a gente põe em prática, né? No final das contas é importante, porque devemos colocar em prática o que nós temos e vamos aprender nessa série. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 25. Gênesis 2, verso 15 a 25. Diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Deus, abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple as maravilhas da tua palavra, as maravilhas da tua lei, como orou o salmista. Deus, na última semana nós vimos que podemos ter uma visão pecaminosa e demoníaca até do casamento. Uma visão que desonra o casamento. Mas o Senhor nos diz na tua palavra que devemos honrar o casamento. E tudo isso começa tendo a visão certa a respeito do casamento. Portanto, que nessa noite o Senhor reoriente, regule e, quem sabe, talvez refaça a visão que temos do casamento, para que possamos honrar o casamento de acordo com a tua vontade, de acordo com a definição que o Senhor tem de casamento, para que possamos desfrutar da tua boa, perfeita e agradável vontade no casamento, aqueles que já são casados,
e para os que ainda não são, que eles tenham uma visão correta do casamento, para que isso seja a principal preparação deles para o casamento e que possamos honrá-lo, honrando o casamento. Amém? Irmãos, a semana passada nós vimos a desonra do casamento. E nós vimos que é possível nós termos uma visão pecaminosa e demoníaca vinda do inferno, né? Se você não ouviu, ouça a pregação da semana passada e você vai entender. E dessa forma, tendo uma visão demoníaca e pecaminosa a respeito do casamento, nós o desonramos, né? E nós vimos que Deus ele está preocupado com a visão que nós temos do casamento. Deus está preocupado com a forma com que vemos o casamento, que, em primeiro lugar, e como fundamental nessa série, e quando falamos de casamento, foi Ele quem criou. E nós vimos também, na semana retrasada, quando falamos sobre a definição de família, nós vimos que nós não definimos nada pelo acidente ou pela exceção. Nós definimos família, casamento e qualquer outra coisa baseado no princípio. Porque quando perguntaram a Jesus sobre casamento, ele falou, vocês não leram como o Criador fez no princípio? Portanto, a definição que nós devemos ter de família e casamento não é baseada em exceções, não é baseada em acidentes, em coisas que têm acontecido nos nossos dias ou na história da humanidade. Nós temos que ter uma definição e uma visão a respeito de família e casamento que ela é baseada no princípio, amém? No que Deus estabeleceu. Portanto, entrando já mais especificamente no assunto de hoje, é por isso que a partir de hoje nós vamos agora entrar em Gênesis. Especificamente no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. E em outras passagens de Gênesis também. Por quê? Porque essa passagem que nós lemos, Gênesis capítulo 2, é sem dúvida nenhuma o principal texto a respeito de casamento. Sem dúvida nenhuma, sem margem para questionamento, sem margem para argumentação, essa passagem de Gênesis 2, ela é o texto fundamental e a principal passagem bíblica a respeito do casamento. E por que eu afirmo isso sem medo de errar? Por dois motivos básicos. De não apenas estar no princípio, mas quando Jesus foi falar de casamento, ele recorreu a essa passagem. Quando o apóstolo Paulo, aquele que escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento, aquele que é reconhecidamente o apóstolo que mais, vamos dizer assim, deixou registrado, que Deus usou para deixar registrado as doutrinas fundamentais da nossa fé, do cristianismo, quando Paulo foi falar sobre casamento, ele recorreu a essa passagem de Gênesis 2. Portanto, Jesus se referiu a essa passagem quando falou de casamento. O apóstolo Paulo se referiu a essa passagem quando falou de casamento. Portanto, sem dúvida nenhuma, não apenas porque está em Gênesis, mas porque, vamos dizer assim, talvez um dos dois principais do Novo Testamento, Jesus e Paulo, eles recorreram a este texto quando falaram de casamento. E nós vamos ver que esse texto, ele define o que é casamento. Antes disso, eu queria fazer um parênteses aqui. Romanos capítulo 12, escrita por Paulo, Romanos capítulo 12, verso 2, um texto bastante conhecido. Paulo diz assim para os cristãos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo aos Romanos, e isso para nós cristãos, Paulo diz, em primeiro lugar, que nós cristãos não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. É o que eu tenho dito, nós não podemos, com relação à família, fazendo uma aplicação do assunto que temos tratado, no que diz respeito à família e casamento, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, ao padrão dos nossos tempos. No que diz respeito à definição de casamento, à visão que temos de casamento, ou às práticas que temos na família e no casamento. E Paulo diz assim, mas transformem ou renovem a mente de vocês, a maneira de pensar, a maneira de enxergar,
Por quê? Porque somente renovando a nossa mente, transformando a nossa maneira de enxergar, que com certeza o que fica implícito é de forma oposta ao padrão deste mundo, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Agora, olha que o apóstolo Paulo começa a carta de Romanos dizendo, capítulo 1, verso 18 e 19 e 20. Paulo diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Verso 19, olha o que Paulo diz. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O apóstolo Paulo, que no capítulo 12 vai falar que os cristãos não podem se amoldar ao padrão deste mundo, mas que eles precisam renovar a sua mente para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, começa a carta dizendo o que eu quero destacar desses versos hoje. Paulo diz que Deus se revelou à humanidade através da criação, através das coisas criadas. Paulo vai dizer que nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos os atributos de Deus, nós conhecemos parte da natureza de Deus, de quem Ele é, através das coisas criadas. E é por isso que Gênesis é importante para nós cristãos. Porque Gênesis vai nos descrever e nos apontar essa criação, o princípio de todas as coisas. E é por isso que nós vamos voltar, e eu sempre gosto de falar, nós precisamos sempre voltar a Gênesis. Por quê? Porque é Gênesis que nos mostra a criação de todas as coisas, que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, que quando Deus criou todas as coisas, a forma como Ele criou, e eu vou voltar nisso durante toda essa série, o que Paulo está dizendo é que quando Deus criou todas as coisas, a forma como Ele criou, cada detalhe da criação, Deus fez de forma proposital, com o seguinte objetivo, com um dos seus objetivos principais, revelar-se a si mesmo e revelar a sua natureza, o seu eterno poder, a sua eterna vontade. O que no capítulo 12 Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade. Quem entendeu a ligação que eu estou tentando fazer? E se Paulo diz que através da criação Deus se revela, esse é um dos motivos pelo qual nós sempre temos que voltar em Gênesis. E esse é um dos motivos pelo qual, vou repetir a frase, nós não definimos nada pelo acidente ou exceção. Nós definimos todas as coisas baseado no princípio. Porque é lá que Deus revelou a sua boa, perfeita e agradável vontade. Agradável, boa e perfeita vontade que nós, segundo Paulo em Romanos 12, devemos nos amoldar a ela. Devemos permitir que ela transforme e renove a nossa mente. E fazendo já a aplicação dentro do assunto que vamos tratar, no casamento e família não é diferente. Precisamos voltar ao princípio, voltar a Gênesis, como Jesus fez, como Paulo fez. Por quê? Porque lá está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se lá está revelada a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é a ela que nós temos que nos amoldar. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá, o tema de hoje é a criação do casamento. Vamos para o texto aqui e vamos tirar as verdades aqui desse texto. Verso 15 a 18, vou ler novamente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Verso 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O pano de fundo do capítulo 2, irmãos, é o capítulo 1. No capítulo 1 nós vemos o resumo de toda a criação. No capítulo 1 nós vemos o que Deus criou em cada dia da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E o capítulo 1 vai nos resumir
E é um resumo mesmo de quais coisas da criação Deus criou em quais dias. E à medida em que a cada dia terminava e que Deus acabava cada etapa, cada dia, Gênesis 1 vai nos dizer, e viu Deus que isso era bom. E essa frase vai se repetir em todos os dias. No sexto dia, o capítulo 1 resume dizendo que Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, a sua imagem e a sua semelhança. E o verso 31 termina dizendo que ao final do sexto dia, depois de ter criado todas as coisas, Deus descansou no sétimo dia e Deus viu que tudo que ele havia feito havia ficado muito bom. O capítulo 2, então, vem nos dar detalhes da criação do homem e da mulher. O que o capítulo 1 resume simplesmente dizendo que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. O capítulo 2 vai nos dar detalhes dessa criação. O capítulo 2 vai nos dar alguns detalhes a mais de como foi essa criação do homem e da mulher. E a primeira informação que nós temos é que Deus não criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Deus criou em primeiro lugar o homem. Deus criou o homem e já deu um trabalho para o homem, que era cultivar o jardim e dar nome aos animais. E no verso 18, e uma outra coisa que Deus faz, Deus já dá logo o primeiro mandamento para o homem. Deus diz, está vendo aquela árvore? Não coma dela. E eu estou dando esse detalhe porque mais para frente isso vai ser importante, nós vamos voltar lá. Então Deus, o que Deus faz? Deus cria o homem primeiro, Deus dá o trabalho para o homem, que era cultivar o jardim, dá nome aos animais, e Deus já dá mandamentos para o homem, pelo menos o primeiro aqui. Para quê? Para mostrar que quem define as coisas é Ele. Amém? Quem define as coisas é Ele. E no verso 18, Deus olha para essa criação, Deus olha para o homem dando nomes aos animais, cultivando, e Deus dá uma declaração importante. Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Primeira coisa que eu quero, o primeiro ponto aqui. Deus diz, farei para ele alguém. E aqui já é a primeira característica do casamento e a primeira coisa que define o casamento. É Deus quem olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Semana que vem eu vou dar mais detalhes, eu vou falar mais sobre esse não é bom que o homem esteja só. Mas o que eu quero enfatizar hoje, Deus olha para o homem sozinho e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Lembra que no capítulo 1 diz que Deus foi vendo todas as coisas e dizendo, não, isso é bom, e finaliza a criação dizendo, tudo que eu fiz é muito bom. No meio dessa criação, Deus olha uma coisa e diz, não é bom. Qual é essa coisa? O homem estar sozinho. Porque todos os animais já estavam em pares, já tinha macho e fêmea, mas o homem estava sozinho. E o que Deus faz? Número 1, Deus diz, farei para ele alguém. Essa é a primeira definição do casamento e é a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando nós pensamos em casamento. É Deus quem disse que iria fazer para Adão alguém. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? O casamento é ideia de Deus. Casamento não é uma invenção do homem. Casamento é ideia e criação de Deus. E essa é a primeira característica do casamento, essa é a primeira coisa que define o casamento. Como eu falei muito nessas semanas atrás, casamento, contrário do que muitos dizem em nossos dias, não é uma invenção do homem. Casamento não foi uma construção social. Casamento não foi uma convenção social que os homens fizeram por motivos econômicos, contratuais, ou para manter o grupo, enfim. Casamento, no princípio, é uma ideia de Deus. É Deus quem olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. É Deus que, em primeiro lugar, diz, eu vou fazer para ele alguém. Então, casamento é ideia de Deus. Casamento é criação de Deus. É Deus quem decidiu criar para o homem solitário alguém que lhe auxiliasse e correspondesse. Outra coisa dentro disso ainda. Quando Deus vai fazer esse alguém, o que Deus cria? Deus cria uma mulher. E isso é importante demais hoje em dia. Verso 21 e 22 diz assim,
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Quando Deus foi criar alguém para Adão, Deus criou uma mulher. E por que isso é importante? E por que eu vou enfatizar isso? Porque Jesus enfatizou isso. Lembra de Mateus 19, quando perguntam para ele sobre divórcio, Jesus diz assim, e ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus cita o capítulo 1 de Gênesis. Por quê? Porque para Jesus era importante lembrar que Deus no princípio fez homem e mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é o casamento de acordo com Gênesis, de acordo com essa passagem? O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Essa é a primeira característica do casamento. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque no princípio foi assim. Deus cria o homem, Deus vê o homem sozinho, Deus diz, não é bom que ele esteja só. Deus então diz, eu vou fazer alguém. E o que ele cria, quem é esse alguém? Deus cria uma mulher. Deus cria Eva. E isso é importante, porque o casamento não é uma invenção humana e é Deus quem define o casamento. E como Deus está definindo o casamento aqui? Deus está definindo o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Deus cria o homem, depois Deus cria a mulher e Deus os une em casamento. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Portanto, casamento é criação de Deus. E o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. E se é Deus quem criou o casamento, é Ele, Deus é o fundamento do casamento, Deus define o casamento, Deus governa o casamento, Deus sustenta o casamento e Deus transforma o casamento, porque é a criação dele. Amém? De vez em quando eu tenho visto, até mais do que o comum, eu não me lembro de ter visto com frequência, mas não sei se você tem visto, não sei o quanto de televisão você assiste, mas vez ou outra eu vejo na televisão essas marcas de carro, a propaganda é bem simples falando assim, proprietários do carro tal, da série tal lá, né? E favor levarem seus carros para a concessionária para um recalque ou para uma atualização do sistema. Por que os donos desses carros têm que pegar o carro e levar lá naquela marca específica? Porque foram eles que criaram. Se é eles quem criaram, eles é quem conhece o carro. Eles é quem definiu todos os detalhes do carro. E se precisar de manutenção, é eles que dão. Pelo menos eles são as melhores pessoas para dar. Tanto que eles sustentam e garantem o veículo. Tanto que não é a ideia desses proprietários. Vou levar o meu carro lá para dar uma atualizada. Não. É a própria concessionária que paga uma propaganda na televisão para comunicar aos proprietários, para levar o veículo na concessionária para que eles atualizem o sistema. Por quê? Porque foram eles quem criaram. Da mesma forma, Deus é o criador do casamento. Se Ele é o criador do casamento, é Ele quem define o casamento como união entre homem e mulher. E se Deus cria e define, Ele também governa, Deus sustenta e Deus transforma o casamento. Portanto, irmãos, independente do que o seu casamento ou do que o casamento de alguém precise, nós precisamos levar o casamento para Deus se esse casamento está precisando de ajuda, se esse casamento está precisando de uma transformação. Agora, uma outra implicação dessa verdade é que todo casamento, eu já disse isso, deve ser um triângulo amoroso. Todo casamento tem que ser um triângulo amoroso, irmãos, entre o homem, a mulher, marido, esposa e quem? E Deus. Eu tenho um amigo que ilustra com a imagem de um triângulo, né? Marido, mulher e Deus. Por quê? Todo casamento tem que ser um triângulo amoroso. Por quê? Porque é Deus o criador do casamento, Ele é o criador, Ele é o sustentador, Ele tem que ser o fundamento, Ele sustenta, Ele governa e Ele transforma se for preciso. Amém? Portanto, qual que é a primeira característica da visão que nós temos que ter do casamento? Primeiro lugar que deve moldar a nossa visão de casamento. Casamento é criação de Deus. Essa é a primeira coisa que deve moldar a nossa visão de casamento. Casamento não é uma invenção humana, não surgiu ao longo dos anos, não é uma construção social, é criação de Deus. E esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos honrar.
Semana passada nós falamos da desonra. Vou dar motivos para nós honrarmos o casamento. E o primeiro deles é a criação de Deus. Amém? É a criação de Deus. E essa é a primeira coisa que deve moldar nossa visão de casamento. Casamento é criação de Deus. Por isso devemos levá-lo a sério. Nós não estamos mexendo com algo que fomos nós que criamos e podemos fazer dele a bagunça que nós quisermos. Não. Casamento é criado por Deus. Por isso devemos honrá-lo. Por isso devemos levá-lo a sério. Segunda coisa que esse texto nos mostra. Verso 22. Diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Isso aqui é bonito, irmão. Eu não sei se você consegue ver a beleza desse texto. Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem seja só. Isso é maravilhoso. Deus diz, eu vou fazer alguém para ele. Deus então cria uma mulher e a Bíblia diz que Deus leva até Adão. Segunda coisa, Deus entregou a primeira noiva. Deus foi o primeiro pai a entregar sua filha, a mão da sua filha, em casamentos. Consegue perceber isso? Deus entregou a primeira noiva no altar. Deus é o primeiro pai a entregar as mãos da sua filha em casamento a alguém, a um homem. Portanto, isso já nos aponta para todos os outros casamentos. Se hoje pais pegam a mão dos seus filhos e dão em casamento, é porque, em primeiro lugar, Deus, após criar a mulher, após criar Eva, Deus pega na mão de Eva e leva até Adão. Irmãos, você entende que Deus poderia, talvez, deixar Eva num lugar, ir lá até Adão e falar, Adão, criei uma mulher para você, você tem que procurar ela? Mas o que Deus faz? Deus pega a mulher e leva até Adão. Isso mostra que intencionalmente Deus também poderia ter criado ela do lado de Adão. Deus poderia ter criado ela do lado, ou para Adão ver, mas Deus faz Adão cair em um sono para ele não ver. Dizem que para também não dar palpite, né? Isso também já nos aponta que Adão não tem nada a ver com a criação do casamento, porque não foi ideia de Adão. Não foi Adão quem virou para Deus e disse, Deus, eu estou precisando de alguém, eu estou sozinho, dá um jeito aí, cria alguém para mim. Não, foi ideia de Deus. Adão, até aquele momento, nem sabia que ele precisava de algo. Ele nem sabia que precisava de alguma coisa. Deus então cria e leva até Adão. Portanto, o que eu quero definir aqui é que o casamento é algo bom. Em primeiro lugar, Deus é o criador do casamento. Em segundo lugar, o casamento é algo bom. Por quê? Porque o casamento está em contraste com a solidão do homem que era mau. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Qual foi a solução de Deus para aquele problema que é o homem, em meio a toda a criação maravilhosa e muito boa, estar só? Deus cria o casamento. Portanto, podemos definir o casamento, em segundo lugar, como homem. E por que ele é bom? Em primeiro lugar, ele é bom porque foi a criação de Deus para livrar Adão da solidão. Então, o casamento é o que Deus criou para livrar Adão da solidão. Então, o casamento é algo bom por esse motivo. Mas um segundo motivo que eu consigo ver aqui é que o casamento é algo bom porque o casamento é algo que Deus não apenas desejou, mas levou sua primeira filha ao altar do casamento. Deus cria Eva e talvez Deus poderia mudar de ideia. Quer saber? Não vou casar eles, não. Vou deixar eles aqui como, sabe, separados. Vou dar serviço para um, vou dar para outro, sem uni-los, como amigos, como amigos de trabalho. Mas não, Deus pega Eva, Deus pega a mulher e leva até Adão. Então o casamento é bom porque está em contraste à solidão de Adão. Em segundo lugar, casamento é bom porque Deus não só desejou, mas ele propriamente, em pessoa, levou Eva até o seu marido. Portanto, aqui está a segunda característica do casamento, a segunda definição do casamento. O casamento é algo muito bom. Por que eu digo muito bom e não apenas bom? Porque lembra que Gênesis 1:31 resume todo o fim da criação? Quando Deus olhou que tudo que ele havia feito era não mais apenas anteriores, mas muito bom, ali já estava incluído o casamento. Então, uma das coisas que Deus definiu como muito bom na criação foi o casamento. Foi ele ter pegado Eva, a mulher, e levado até Adão. E eles tornaram aquela união, o casamento.
Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom. Eu comprei esses dias pelo aplicativo a versão A Mensagem da Bíblia, e olha como essa versão traz esse verso 31. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Então Deus olha para o casamento e diz, o casamento não é apenas bom, o casamento é muito bom. Porque livra o homem da solidão. E Deus não só desejou, como leva a mulher até Adão. Ele entrega como o primeiro pai, entregando o seu filho. Provérbios 18:22 diz assim, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Eu vou voltar nesse verso mais para frente também. Mas olha o que diz Provérbios. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O casamento é algo excelente. Encontrar uma esposa é algo muito bom, é algo excelente, é uma bênção do Senhor. Segunda característica do casamento que deve moldar a nossa visão sobre o casamento. Casamento é bom. E por que isso é importante? Porque a nossa geração não tem tratado o casamento como algo bom. Ontem o neném custando a dormir e eu e a Jennifer assistindo Altas Horas. E estava lá fazendo um programa especial de aniversário 50 anos da Xuxa. 50 mesmo, né? 50 anos da Xuxa. E programa vai, 50 ou 60, não sei. Programa vai, programa vem, falando do nascimento da Sasha, ela pega e fala que queria ter uma filha, mas não queria casar. E ela pega e diz assim, porque falar de casamento me dá coceira. E fez assim ainda. Aí na hora que ela falou disso, ela deu uma pausa e falou, coçando e falou, gente, sinceramente, realmente, falar de casamento me dá coceira. E deixa eu te dizer, não é só ela. Muitos, e talvez a maioria da nossa geração, quando falam de casamento com ele, dá coceira neles, porque eles não consideram o casamento como algo bom. Mas a definição de Deus em Gênesis, do princípio, e isso deve moldar a nossa visão, é que o casamento é algo bom. Quem entende diz amém. Terceira característica do casamento. Verso 24. Diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Após descrever os detalhes de como foi o primeiro casamento, a criação do casamento, e alguns detalhes aqui eu vou falar semana que vem, tá? Por isso que eu estou pulando. Verso 24 diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui está a instituição do casamento para todo o resto da humanidade. Porque os versos anteriores descreveu a criação do primeiro casamento, o casamento de Adão e Eva. Mas o verso 24 nos é acrescentado, por essa razão deixará o homem, não mais Adão, deixará o homem pai e mãe, tanto que Adão não tinha pai e mãe no sentido que nós temos, né? E se unirá à sua mulher. O que esse verso 24 nos mostra? Que esse, por essa razão, é como se Moisés, quem primeiramente escreveu Gênesis, estivesse dizendo assim para os leitores, após vocês verem e lerem e ouvirem como foi a criação do primeiro casamento, entendam que é por essa razão que hoje o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. É como se Moisés estivesse dizendo assim, é por causa do casamento de Adão e Eva, é por causa desse primeiro casamento que hoje em dia, em nossos dias, e que ainda hoje, e que por causa disso, o homem, seja qualquer um, deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Ou seja, o verso 24 nos diz que aqui Deus instituiu o casamento não apenas para Adão e Eva, mas para todo o resto da humanidade. Para todos os descendentes de Adão e Eva que viriam e que iriam se casar. Aqui está a instituição do casamento. Porque poderíamos ler e dizer, não, isso aí é o casamento de Adão e Eva. Mas os versos 24 vai nos dizer que por causa e a partir desse primeiro, Deus institui o casamento para todo o resto da humanidade. E por que eu digo que Deus institui? Porque em Mateus 19, aquele texto que Jesus está falando de casamento, Jesus diz assim, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por esta causa, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Jesus cita esse verso 24. Jesus diz,
no princípio o Criador fez homem e mulher, citando Gênesis 1, e aí diz assim, o Criador criou homem e mulher e disse. E aí Jesus cita o verso 24 de Gênesis 2. O que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo que aquela frase, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não é meramente uma frase de Moisés, mas ela é também uma frase de Deus. É Deus quem disse através de Moisés, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Em outras palavras, Deus, a partir do verso 24, ele institui o casamento para todo o resto da humanidade. Portanto, todo casamento deve se espelhar no primeiro casamento. Todo casamento tem que ser seja autêntico ou desconfigurado e deformado, no espelho do primeiro casamento. Em outras palavras, todos os casamentos têm este primeiro casamento como modelo e exemplo a ser seguido. Deus está instituindo que a partir daquele dia, todos os outros casamentos deveriam seguir o exemplo e o modelo daquele primeiro. Todos os outros casamentos são, de certa forma, uma ilustração, apontam para aquele primeiro e devem ter como exemplo e modelo aquele primeiro casamento. Portanto, o que Deus está querendo dizer é que este primeiro casamento de Adão e Eva não é apenas o primeiro casamento, mas é a própria definição de casamento. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? O que eu estou tentando explicar? Este não é apenas o primeiro casamento, mas ele é a própria definição de casamento. Portanto, nós não podemos definir casamento ou ter uma visão de casamento que não corresponda a essa de Gênesis capítulo 2. Por quê? Porque essa é a definição de casamento. Essa é a criação do casamento. Portanto, terceira coisa, o casamento é algo muito bom que Deus instituiu para todos os seres humanos. Essa é a terceira característica e a terceira coisa que deve moldar nossa visão de casamento. O casamento é algo bom, criado por Deus, que Deus instituiu, definiu e desejou e quis, e Ele quer para todos os seres humanos. Amém? E esse é o terceiro motivo pelo qual devemos honrá-lo. E esse é a terceira característica que deve moldar a nossa visão de casamento. Quarto, verso 24 ainda. Diz assim, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quarta característica do casamento. Deus faz dos dois uma só carne. Deus pega um homem e uma mulher. E a Bíblia está dizendo que Deus os torna uma só carne. É Deus quem realiza a união denominada uma só carne. Gênesis nos diz, Jesus nos disse, Paulo nos diz que, e toda a Bíblia vai sempre apontar para Gênesis, diz que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, que ao se unirem, eles deixam de ser dois e se tornam apenas um. Porém, essa união mística, espiritual, podemos dizer assim, que torna um homem e uma mulher de dois, eles passam a ser apenas um, não é uma realização do homem, não é uma realização deles mesmos, é uma união que o próprio Deus faz. Essa união mística, sabe, que é até difícil a gente explicar, que torna dois em apenas um, que torna homem e mulher, que antes eram indivíduos, agora passam a se tornar uma só pessoa, que aqui nessa linguagem está chamando de uma só carne, é Deus quem define, é Deus quem faz. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, em Mateus 19, nesse texto, ele diz no verso 6, depois de citar Gênesis 2, 24, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Olha o que Jesus diz, o que Deus uniu. Portanto, essa união em uma só carne é Deus quem faz. Em outras palavras, vou tentar explicar melhor. Na cerimônia de casamento, na concretização do casamento, o principal agente, ou seja, aquele que torna dois em um só,
Não é o homem, não é a mulher, não é os pais que entregam os filhos, não é nem mesmo o pastor ou o padre ou o celebrante que for que estiver celebrando aquela união. Não é nenhum deles quem torna os dois em uma só carne. É Deus quem faz isso. Em outras palavras, o principal agente em um casamento é o próprio Deus. Irmãos, em todas as cerimônias de casamento, independente, aqui até algo que a gente conversou na última reunião que fizemos, independente de onde ou em qual religião o casamento é realizado, independente de como é feito, até mesmo o casamento daqueles que não creem em Deus ou não querem envolver Deus, como eu citei a semana passada, que tentam fazer uma cerimônia neutra. Deixa eu dizer para vocês, não existe cerimônia de casamento neutra, não no que diz respeito a Deus. Ainda que intencionalmente os que estejam envolvidos tentem tirar Deus da história, não citem Deus, não citem Gênesis, não citem a Bíblia, todo casamento, independente de onde ele é feito e como ele é feito, Deus vai estar ali para tornar dois uma só carne. Porque é Deus quem torna dois em uma só carne. Deus sendo honrado ou não naquela cerimônia, é Ele quem vai fazer. Porque somente Ele pode unir e tornar dois em uma só carne. Quantos entenderam, digam amém. Quando um casal profere juramentos no dia do casamento, o agente principal dessa união não é o homem, não é a mulher, não é o pastor, não é os pais ou qualquer que seja. É Deus. O verdadeiro celebrante de todos os casamentos, desde Gênesis 2, é Deus. E deixa eu dizer para vocês, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E as implicações disso são muito sérias também. Nós vamos ver ao longo dessa série. Agora, um outro detalhe aqui dessa união. É que, de acordo com essa descrição da união entre homem e mulher no casamento, isso nós podemos dizer com as seguintes palavras, que o casamento é a mais íntima das relações entre os seres humanos. Nós, seres humanos, nas nossas relações, nós temos vários tipos. Relação de filho com pai, de pai com filho, de irmão, de primo, né? De parente mais distante. Nós temos vários tipos de relações. Mas deixa eu dizer, de acordo com Gênesis 2, a relação mais íntima que existe entre seres humanos não é a de mãe e filho, como muitos acreditam. É a entre o marido e a mulher. Porque nenhuma outra relação, Deus diz que os dois se tornam um só. A Bíblia em lugar nenhum diz que mãe e filho são um só, que pai e filho são um só, que irmãos são um só, que primos são um só, que parentes são um só. Não! Essa definição de que deixam de ser dois e se tornam apenas um, ela só é definida por Deus no casamento. E isso torna o casamento, depois da relação do ser humano com Deus, a maior relação que o ser humano pode desenvolver. Portanto, a relação entre cônjuges, entre marido e mulher, entre um homem e uma mulher na união do casamento, ela só não é maior e mais profunda do que a relação com Deus. E a implicação disso eu vou dedicar uma pregação só para isso, que é a primazia do casamento. Mas vai ser daqui, acho que há 1 ou 2 semanas. Quarta definição do casamento. O casamento é uma união feita pelo próprio Deus entre o homem e uma mulher, de forma que ele já não os considera dois, mas apenas um. Quinta e última característica aqui. Quinta e última característica do casamento que eu vou tirar daqui hoje. Na verdade, eu vou citar de Jesus, Mateus 19:6. Jesus diz: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, esse portanto sempre mostra a consequência da doutrina. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Quinta característica do casamento. O casamento criado por Deus é até que a morte o separe. Leiam o que eu estou dizendo com todas as letras maiúsculas. O casamento criado por Deus é até que a morte o separe. A nossa geração já não considera casamento até que a morte o separe. Nas celebrações, até mesmo em igrejas evangélicas, nós não vemos mais essa até que a morte o separe.
Os evangélicos hoje não consideram mais o casamento como até que a morte os separe. Mas deixa eu dizer para vocês, o que molda a visão de casamento, a definição de casamento, não é um acidente, não é a exceção, não é o que nós temos feito com ele, mas é o princípio. E o princípio diz, Jesus diz que no princípio, o que está implícito nesse verso 24, é que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Ninguém separa. Ninguém separa. 1 Coríntios 7,39, Paulo diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Não vou entrar nos detalhes, mas eu vou tirar apenas o que encaixa aqui. Paulo diz que enquanto a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Depois eu vou voltar a esse texto e mostro o contexto do porquê ele se refere à mulher. Mas é uma realidade para homem e para mulher. Homem e mulher estão ligadas ao cônjuge enquanto eles viverem. Portanto, apenas a morte separa um casamento. Apenas a morte. E Jesus disse, o que Deus uniu, ninguém separa. Ninguém deveria tentar. E ninguém pode separar uma união que foi o próprio Deus quem fez. Por isso, mais para frente, nós vamos ver que qualquer tentativa de romper, se há um novo casamento enquanto os cônjuges ainda vivem, Deus o caracteriza como adultério. Amém? Mas vou falar disso mais para frente. Vou simplificar o que está nos versos. Se Deus é quem os une, somente Ele deveria separá-los. Em outras palavras, qualquer tentativa dos homens de separar o que Deus uniu é um ato de extrema rebeldia e blasfêmia contra aquele que criou e que uniu duas pessoas em uma só. Qualquer tentativa de nós seres humanos de romper o que Deus uniu é um ato de extrema rebeldia e até mesmo blasfêmia daquilo que Deus criou e que Deus uniu para que somente a morte separe. É por isso que em Malaquias 2,16 Deus diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Por que Deus odeia o divórcio? Porque é a tentativa do ser humano de romper e de desunir o que ele uniu. Portanto, a quinta característica do casamento é o casamento é uma união realizada e planejada pelo próprio Deus para durar. Na definição de Deus do casamento, somente a morte deveria separar um homem e uma mulher quando se unem em casamento. Porque Deus uniu eles, portanto, somente a morte deveria separá-los. Mais para frente nós vamos voltar nas implicações desse ponto. Agora, essas são as 5 definições básicas do casamento. É Deus quem criou o casamento, porque ele viu o homem só e disse, eu vou fazer alguém para ele. Deus, quando fez esse alguém criar, ele não criou como alguém. Deus não criou o Ivo, Deus criou a Eva. Deus não criou um outro homem, Deus criou uma mulher. Amém? Segundo, Deus levou até Adão, porque o casamento é algo bom. Bom porque está em contraste com o mal, que é a solidão de Adão, e bom porque ele, já apontando, lembra de Romanos? Deus leia cada detalhe de Gênesis, entendendo que tudo que Deus fez, como Deus fez, ele fez proposital para ficar registrado para nós, para que nós o conhecêssemos. Deus cria Eva um pouco afastado, imagino eu, porque a Bíblia diz que Deus leva até Adão, porque o casamento é algo bom. E é por isso que ainda hoje, pais levam, e ainda deve manter assim, pais deveriam levar os filhos até o seu cônjuge. Por quê? Por que é a mulher que entra depois e não o marido? Porque nos ilustra e nos aponta por fato de que Deus levou Eva até Adão. Terceiro lugar, o casamento, Deus diz, por essa razão. Portanto, todos os outros casamentos devem seguir esse exemplo, esse modelo. O primeiro não é apenas o primeiro, como é a definição de casamento. Quarto lugar, é Deus quem torna os dois uma só carne. Quando Deus olha para você e o seu cônjuge, Deus não enxerga duas pessoas, Deus enxerga uma só. Amém? E quinto e último, o que Deus uniu, ninguém separe. Para finalizar,
Semana passada eu disse para vocês que uma das razões pela qual Deus honra o casamento é que ele criou o casamento para aprontar para o Evangelho. Paulo vai falar em Efésios 5 que o mistério do casamento é que ele se refere a Cristo e à igreja. Quando Deus também criou o casamento, ele criou da forma que criou para apontar para o Evangelho, que é a união de Cristo, o noivo, com a sua igreja, a noiva. Como que essas características que eu citei nos aponta para o Evangelho? Nos aponta para a nossa união com Cristo Jesus. Nos aponta para a nossa relação com Cristo Jesus. Em primeiro lugar, quando Deus disse, farei para ele alguém, e Deus criou Eva, eu vou resumir, tá? A Bíblia nos diz que Deus está formando um povo que ele chama de noiva de Cristo. Apocalipse 21, verso 2 diz assim, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A Nova Jerusalém aqui não é uma cidade não, é o povo de Deus. Se nós estudarmos Apocalipse, vamos ver que embora se fale Nova Jerusalém, mas a referência é ao povo. Tanto que outros capítulos de Apocalipse vai falar de uma multidão de todos os povos, de todas as nações, tribos e línguas, lavadas no sangue do Cordeiro com vestes brancas. E Apocalipse 21 se refere a eles como Nova Jerusalém. E Apocalipse diz que João viu ela como uma noiva adornada para o seu marido, vinda da parte de Deus. O resumo da Bíblia e do Evangelho é que Deus enviou Cristo Jesus na cruz do Calvário para perdoar e salvar um povo, que Deus está preparando esse povo como uma noiva para Jesus. Da mesma forma que Deus criou Eva e a preparou e a modelou e a levou a Adão, Deus está salvando um povo e o preparando para, no fim dos tempos, Deus apresentar para Jesus como uma noiva. Lembra que eu disse que Gênesis, a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento? Segunda coisa, levou a ele. Deus, no final das contas, levará a noiva ao cordeiro. Ainda em Apocalipse 21, versos 9 a 11, olha o que diz. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe clara como cristal. Deus está preparando essa noiva, e no fim dos tempos, Deus vai levar essa noiva até o cordeiro, até o noivo. E toda a história desse primeiro mundo vai terminar com esse casamento, onde Deus vai levar esse povo em encontro ao noivo que é Cristo Jesus. Terceira característica, quando disse por essa razão, o casamento é a união entre Cristo e a igreja. Paulo, em Efésios 5, verso 31, ele cita Gênesis 2, 24 e diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Verso 32, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo diz que esse verso também se refere não apenas a Adão e Eva, mas já aponta para Cristo e a igreja. Paulo diz que esse homem que deixa o pai e mãe e se une à mulher é Cristo, que deixou o pai nos céus, que deixou a sua mãe Maria na terra, para unir-se à sua noiva, num casamento que está prestes a acontecer. Em breve ele acontecerá. Quarto lugar, Deus faz dos dois uma só carne. Da mesma forma, Cristo e a igreja são um só. E entenda aqui uma coisa, a Bíblia aponta para esse casamento entre Cristo e a igreja de uma forma que ainda vai acontecer, mas também em parte já aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque 1 Coríntios capítulo 6 diz assim, Paulo falando com a igreja, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Novamente ele cita Gênesis. Aí olha o verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não vou entrar nos detalhes da prostituição aqui. Mas Paulo falando daqueles que se unem a uma prostituta, Paulo está dizendo, tomem cuidado. Porque quando você se une aqui ao ato sexual a uma prostituta, você está se tornando um com ela.
Aí Paulo diz assim, porque está escrito, os dois se tornarão uma só carne. E aí ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Outras passagens também nos apontam de que nós cristãos que cremos em Jesus já somos um com ele. Não à toa a igreja é chamada de quê? Corpo de Cristo. Por quê? Todo que crê em Jesus, todo que se entrega a ele, já se torna um com ele. Amém? A união só será perfeita no fim dos tempos, mas já é um com ele. Porque Deus aponta como casamento. E a última característica, o que Deus uniu não separe o homem. Cristo jamais abandonará a sua noiva. Jamais. Porque Cristo leva a sério o casamento. Olha o que Hebreus 13, verso 4, e agora eu vou citar o 5. Olha Hebreus 4 que eu li a semana passada. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aí olha o verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, o povo que Deus decidiu salvar, Deus jamais o abandonará. Deus jamais os deixará. Por quê? Porque esse povo que Deus escolheu para salvar, Deus faz um casamento entre esse povo e Cristo. E é um casamento que, nesse caso, nem a morte separa. Na verdade, Jesus disse que todos aqueles que morrem, aí é que eles estão unidos perfeitamente. Por isso Paulo chamava a morte de lucro, porque quando ele morresse, Paulo diria, então eu serei perfeitamente um com o meu Senhor. E o detalhe que eu quero destacar é que Deus garante que aqueles que ele decidiu salvar, ele jamais vai abandonar. Ele jamais vai deixar, porque ele estabelece uma aliança que é eterna. 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim a respeito da volta de Cristo. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitarem nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa e outras passagens nos garante que o povo que Deus escolheu, nem mesmo a morte o separa. Por quê? Porque todos aqueles que morrem, eles são um com o Senhor. E Cristo, no fim das contas, Deus vai ressuscitá-los para que eles habitem eternamente, para sempre, com esse noivo. O casamento que nós temos e vamos concretizar com o nosso Senhor, para nós os que cremos, é um casamento eterno. Nesse caso, nem a morte separa. Amém? E eu finalizo apontando para a ceia. Pode ficar de pé? A ceia também nos lembra dessas duas coisas. Peraí. A ceia também nos lembra dessas duas coisas. Como, Lucas? Olha o texto de Paulo em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Olha o que Paulo diz. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Primeira coisa. Cristo diz que o pão que nós celebramos a ceia faz memória do corpo dele, que ele entregou por nós, sua igreja, por nós, sua noiva. E por que a ceia nos lembra também do evangelho e do casamento? Porque Cristo entregou o seu corpo para quê, irmãos? Para que nós nos tornássemos seu corpo. Consegue entender? Cristo deu o seu corpo na cruz para que assim pudéssemos ter o perdão dos pecados e para que então, crendo nessa boa notícia, nós nos tornássemos seu corpo e nós nos uníssemos a ele. Portanto, no dia em que ele entregou o seu corpo, ele estava entregando, entendendo que isso possibilitaria nós, os que cremos, tornarmos então um com ele e nos tornar o corpo dele. Portanto, que ao celebrar a ceia agora, que quando você comer o corpo de Cristo, que você se lembre, se você crê no Evangelho, você é um com ele, porque um dia ele entregou o corpo dele por você. E se você ainda não é um com ele, se você ainda não crê,
Que você possa, neste momento, enquanto nós celebramos a ceia, entender que o que nós fazemos é celebrar a nossa união com Cristo, ao lembrar que Ele deu o seu corpo para que nos tornássemos o seu corpo. Paulo continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Jesus disse que o cálice, o vinho, aponta para o seu sangue. E o que diz respeito ao seu sangue? Na noite em que ele foi entregue, naquela cruz, ele derramou o seu sangue por mim e por você. Para quê? Para que, pelo seu sangue, nós não apenas fôssemos redimidos dos pecados, mas que naquele dia, através do sangue que ele derramou por mim e por você, fosse estabelecida uma aliança de sangue, que é uma aliança eterna. Se você crê no Evangelho, você pode ter certeza de que essa aliança, de que esse casamento que você tem com Cristo, ele não tem prazo de validade. Nem a morte o separa. E a ceia deve te lembrar disso. Que todas as vezes em que celebrarmos a ceia, que você, agora, daqui a pouco, ao beber o cálice com o vinho, que você se lembre. Se você crê no Evangelho, a união que você tem com Cristo, ela é eterna. Ninguém pode romper. Porque ela é sustentada não por mim e por você. Não depende de eu e você ser um bom cônjuge. Amém? Não depende. Depende único e exclusivamente do que foi firmado e selado no sangue que ele derramou por mim e por você. Quando ele na cruz disse, está consumado, ele estava dizendo, está consumado com você o nosso casamento, que será para sempre, para poder terminar. Amém? Aos casados, honre o casamento. Amém? Que você tenha essa visão sobre o casamento. E talvez você pense, Lucas, eu não sabia disso quando eu casei. Não tem problema. Se amolde a essa visão de casamento. Amém? Como Paulo diz em Romanos, reoriente a sua visão. Conforme-se a essa vontade de Deus. Amolde-se. Amém? Aos solteiros, honre o casamento. De que forma, Lucas, eu honro o casamento? Levando a sério o casamento. Talvez você diga assim, Lucas, como os discípulos disseram para Jesus, vou pensar 10 vezes antes de casar. Se é assim que Deus trata o casamento, e deixa eu dizer para você, é exatamente isso que eu espero de você. Amém? É exatamente isso que nós aqui na igreja vamos esperar dos solteiros. Que eles realmente pensem 10 vezes antes de casar. Eu tenho dito para vocês que o curso de noivos aqui vai ser de 1 ano. Nós não vamos casar ninguém aqui sem que eles se preparem 1 ano. Por quê? Nós vamos trabalhar nesse 1 ano para que eles tenham essa visão do casamento. Essa e outras, né? Por quê? Porque eu tenho dito para vocês, ou eles vão chegar no final desse 1 ano dizendo, nós sabemos o que é o casamento e nós queremos isso e vamos honrá-lo, ou eles vão dizer, eu não quero mais o casamento, porque é muito elevado para mim. E deixa eu dizer, é exatamente isso que queremos fazer. Queremos colocar a linha, aqui, ó, o padrão ó, aqui em cima. Por quê? Porque é assim que Deus leva a sério o casamento. Amém? E por último, que possamos confessar a Deus e nos arrepender do pecado de termos qualquer outra visão diferente dessa a respeito do casamento. Eu vou pôr a música, você pega o cálice, pega o pão, se for batizado, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor enquanto oramos. Amém? Pode fechar aí.